Meio-dia em ponto. Essas são imagens de pessoas que tentam entender um crime brutal registrado nesse final de semana em Cascavel. Mais um. Uma servidora pública muito querida, conhecida, que trabalhava em um posto de saúde, bem no atendimento aos pacientes que chegam por lá, foi morta a facadas e sem entender por que morreu. Coloca pra mim, Du, por favor, a imagem da câmera de segurança que mostra o assassino. Ele que discutiu minutos antes, esse cara que atravessa a rua é um assassino. Ele chega ali naquele estabelecimento comercial para roubar, pelo menos a informação que a polícia nos passa. E ele entra em luta corporal com as pessoas que ali estavam. Ele bate em uma pessoa e os outros vêm para cima, juntam ali e tentam tirar, porque ninguém entendia a situação. E ele sai correndo. Ele vai sair correndo, volta para mim, Du. Ele vai sair correndo e pula o muro de uma casa. É a casa onde mora a Neuci. E lá ele pega uma faca e mata a mulher, gente, que não tinha nada a ver com nada. Não foi uma tentativa de assalto, não era alguém que estava jurado de morte, não era alguém que tinha envolvimento com o mundo do crime. Foi uma morte banal, mais uma registrada na cidade de Cascavel. A Camila Horato está ao vivo comigo, ela que acompanhou agora há pouco uma entrevista coletiva por parte da polícia. Quero saber qual que é a linha de investigação, Camila, o que a polícia conseguiu apurar e também o que o assassino falou, já que ele foi preso logo na sequência. Olha, Parra, a polícia investiga esse caso como um homicídio qualificado. Claro que a gente também vai continuar acompanhando e a polícia pode dar mais detalhes sobre isso ou até mesmo mudar o rumo da investigação, mas de acordo com o delegado, a princípio é isso mesmo. Ainda de acordo com o delegado, também durante essa coletiva de imprensa que aconteceu hoje de manhã, ele disse que esse rapaz de 22 anos, durante o depoimento dele, não dava muitos detalhes. De acordo com o delegado, o depoimento dele foi bastante confuso, ele não dizia coisas que faziam muito sentido. A polícia acredita que ele estava sob o efeito de alguma droga, porque ele falava sobre situações muito desconexas e não conseguia dizer exatamente o que foi que tinha acontecido ou qual foi o motivo que levou ele a cometer esse crime. Eu vou falar um pouquinho sobre esse crime, então eu vou contar na ordem exatamente em que esses fatos aconteceram, até para facilitar um pouquinho para quem está em casa entender como foi que isso tudo aconteceu, porque foi realmente uma situação bastante grande que movimentou equipes policiais, equipes de socorro e também a população ali do bairro aqui em Cascavel, né? Porque todos ficaram muito chocados e preocupados com esse crime no sábado à tarde aqui na nossa cidade. Então essa situação aconteceu no bairro Coqueiral, começou por volta das 2 horas da tarde, com a imagem de câmera de segurança que a gente tem. Essa imagem que você mostrou, que mostra esse rapaz, o momento em que esse rapaz de 22 anos atravessa a rua e vai direto até essa marmitaria que fica ali no bairro, uma marmitaria que trabalha apenas com entregas. Um motoboy estava na frente desse local, estava trabalhando no momento em que isso aconteceu. De acordo com a polícia, esse rapaz de 22 anos, ele teria ido primeiro, a princípio, até essa marmitaria para tentar cometer um assalto. Ele iria roubar um celular. A princípio, de acordo com a polícia, foi isso que ele relatou. E aí ele chegou ali, pela imagem a gente percebe que ele já chega agredindo esse motoboy com vários chutes, vários socos, quando um outro motoboy que estava dentro dessa marmitaria, ele sai, percebe essa confusão e tenta ajudar, mas ele imediatamente já é atingido também por esse rapaz e acaba caindo no chão. Ele acaba se distanciando ali por alguns centímetros, né? Acaba se distanciando dessa confusão toda. Nesse momento, o dono da marmitaria também percebe essa confusão, pega uma vassoura que estava no local e sai para tentar também separar essa confusão. Ele atinge esse rapaz de 22 anos várias vezes e esse rapaz acaba fugindo dali. Esses 3 homens, então, essas três pessoas que estavam na marmitaria e que foram, a princípio, agredidas por esse rapaz, saem desse local para tentar encontrar esse rapaz, para tentar cercar ele, segurar ele até a chegada da polícia. Esse rapaz, ele foge por cerca de 2 quadras e acaba invadindo um lote, a princípio, um lote baldio. Logo depois ele sai desse lote,
pacote e entra então, pula então o muro de uma casa e sobe no telhado da casa. O telhado da casa em que ele sobe é exatamente a casa em que Neuci de Oliveira, de 52 anos, morava e estava sozinha no momento em que isso aconteceu. Já no telhado da casa da Neuci, ele quebra as telhas para cair nesse quintal, para cair ali na casa dela. A Neuci, então, de acordo com o próprio marido dela, que conversou com a nossa equipe hoje de manhã, ele não quis gravar entrevista, ele estava bastante abalado, bastante triste, ainda tentando entender tudo o que tinha acontecido. Ele nos disse que câmeras de dentro da casa flagraram toda a situação. Ele disse que a Neuci aparentemente vai até os fundos da casa onde esse rapaz caiu. Antes dessa queda dele, antes que ele entre nesse imóvel, ela vai até lá a princípio para checar, para tentar entender o que está acontecendo, porque ela já estava ouvindo barulhos desse rapaz caminhando ali no telhado. Ela entra novamente na casa. E é exatamente nesse momento em que o rapaz cai, então, nessa área dos fundos da casa, e a Neuci retorna para esse ambiente, dá de cara com ele lá. De acordo com o marido da Neuci, essas imagens mostram que a Neuci tenta fugir desse local, ela tenta fugir desse rapaz, ir para frente da casa, mas ela é agredida por esse rapaz. E aí, logo depois das agressões, ela leva alguns socos dele, e aí ele pega uma faca que estava ali na cozinha e logo depois ele atinge, então, a Neuci com vários golpes. Depois de atingir essa mulher com vários golpes, ele ainda sai desse local pelo mesmo espaço onde ele entrou. Ele sai pelo telhado, porque tinha uma escada ali nos fundos, bem pertinho desse buraco que ele abriu no telhado, então ele sai pelo mesmo local. A polícia foi chamada, o SEAT foi chamado também a princípio para socorrer esse rapaz, porque durante essa fuga dele, ele acabou machucando a perna, então precisou de atendimento. Ninguém ainda sabia que tinha uma pessoa ferida dentro da casa. A Neuci, o marido da Neuci chegou em casa cerca de 1 hora depois, mais ou menos, que essa situação toda aconteceu. Foi quando ele percebeu que a mulher estava ali e chamou então o SEAT, que ainda estava ali no local fazendo atendimento a esse rapaz. O SEAT foi até lá, mas a Neuci, infelizmente, essa mulher de 52 anos, ela já estava morta. Esse rapaz, ele foi preso então em flagrante, foi levado para a delegacia, foi ouvido pelos policiais. De acordo com o delegado que concedeu a coletiva de imprensa hoje de manhã, ele relatou para a polícia que ele não sabia quem era a Neuci, não tinha nenhum tipo de histórico com ela, não tinha nenhum tipo de motivação para esse crime, ele simplesmente estava fugindo dessa confusão, dessa agressão que ele mesmo provocou, entrou na casa dessa mulher, infelizmente ela estava ali nesse momento, estava sozinha e toda essa situação aconteceu. Esse rapaz não tem nenhuma outra passagem pela polícia, como eu disse, ele tem 22 anos e a polícia está investigando esse caso agora como um homicídio qualificado. E de acordo com o delegado também, até mesmo pela forma como esse rapaz estava falando durante o depoimento dele, pela forma como ele dava os detalhes sobre o que aconteceu, a polícia acredita que ele estava sob o efeito de alguma droga. A gente tem um trechinho da entrevista coletiva concedida então pelo delegado hoje de manhã, nós vamos acompanhar ela juntos agora. Possivelmente o autor estava sob efeito de drogas ilícitas, segundo a apuração já aponta, né, isso por base das informações que ele mesmo prestou após ser preso ainda em flagrante, felizmente preso em flagrante. Não possuía registros criminais anteriores, o autor, né, então é a primeira situação que, ao menos no nosso levantamento preliminar, que se apresenta contra ele. E após as facadas contra a vítima, ainda teria proferido um golpe de mata-leão contra ela, enquanto ela ainda estava viva no local do fato. Então é uma situação até difícil de explicar, né? É um fato que a gente lamenta muito, fica triste com isso, muito grave. Palavras bastante desconexas, chegou a falar que a vítima simplesmente tinha que morrer, né? Algo sem explicação. Não tinha, como eu falei, a vítima foi uma infelicidade do acaso, não tinha qualquer vinculação com aquele fato, ele foi fugir da situação anterior, né? E em razão dessa fuga da situação anterior que ele acabou de parar na casa da vítima, né? E aí que aconteceu a situação. Inclusive, né, o que a gente percebe, enfim, como eu comentei, a vítima acabou sendo uma situação totalmente circunstancial, uma infelicidade. Que coisa, né, gente? Imagina você tá na sua casa, escuta um barulho e vai no fundo do quintal, tem um maluco lá, um noiado, que vai lá e tira a sua vida com uma faca dentro da sua própria casa. Tô esperando para ver quem é que vai defender esse cara. E tô aguardando a tese de que ele não estava sob condições normais,
sofreu um surto psicótico ou algo do tipo. Do mesmo formato que aconteceu na rodoviária de Cascavel. Você lembra, né? Quando o senhor de 74 anos de idade foi no banheiro lá para lavar a mão e acabou sendo morto a facadas pelas costas. E também o cara preso alegou que tem problemas mentais, que tomava remédios e acabou sendo preso na sequência. Inclusive há um pedido que foi negado porque não tinha vaga para que ele cumprisse a pena no Complexo Médico Penal em Curitiba, lá onde tem um hospital, um presídio psiquiátrico. Como não tem vaga por lá, ele está no sistema prisional aqui de Cascavel mesmo. É mais uma morte banal, gente, possivelmente provocada por uso de drogas. É o que acontece com as pessoas que usam drogas, meu amigo. Você perde totalmente a noção da sua realidade. Você deixa de ser quem você é. É a armadilha que muita gente cai.